Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Suzano para discutirmos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Todos os participantes estarão em modo apenas escuta durante a apresentação, que será conduzida pelo CEO, Sr. Beto Abreu, e demais executivos. Esta conferência será apresentada em inglês com simultânea para português. Para alterar o idioma, clique no ícone do globo e escolha português. Depois, você pode ativar a opção silenciar áudio original. Antes de prosseguirmos, informamos que quaisquer declarações futuras são baseadas nas crenças e premissas da administração da Suzano, bem como nas informações disponíveis para a empresa. Envolvem riscos, incertezas e premissas que se referem a eventos futuros e podem acontecer no futuro ou não. Importante observar que as condições econômicas gerais, além de outros fatores operacionais, podem afetar os resultados da Suzano e levá-los a diferir de forma relevante daqueles expressos nessas declarações futuras. Passo a palavra ao senhor Beto Abreu. Por gentileza, o senhor pode começar. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença a essa teleconferência de divulgação de resultados. A Suzano apresenta resultados de papel e celulose alinhados com o nosso planejamento no período. Já estamos em níveis normais de estoque, apesar da concentração das paradas para manutenção no primeiro trimestre. Os preços das faturas, o desempenho de custo, CAPEX e a principal matriz do nosso balanço está de acordo com a expectativa. A equipe estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Avaliando agora o cenário atual, com um aumento da incerteza desde o dia 2 de abril, o foco é para fortalecer a nossa posição competitiva, algo ainda mais essencial. Num cenário imprevisível, apesar de a Suzano ter capacidade de gerar caixa livre em qualquer cenário do celulose, por conta do seu modelo resiliente de negócio, há espaço no futuro para nos tornarmos ainda mais competitivos, reduzindo ainda mais o nosso custo de caixa, reduzindo os custos e despesas gerais e também o custo por tonelada agora ao longo do ano de 25, em linha com o guidance de despesas dado agora para até 2027. Essa abordagem conservadora vale também para oferecer mais robustez à saúde financeira da empresa. A desalavancagem continua sendo prioridade para a empresa. Antes de passar para o Fábio, eu quero reforçar também que a equipe manterá o foco para atender os nossos clientes globalmente, principalmente em meio a essa crise comercial internacional. Passo agora para você, Fábio. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Próxima página, por gentileza. Os nossos resultados do primeiro trimestre foram marcados por evoluções de preços no Brasil e nas Américas. O crescimento no volume de vendas cresceu na comparação anual, melhorias nas operações, resultados da Suzano Packaging e maiores custos no Brasil devido à parada anual de manutenção da linha 1 da unidade de Mucuri. Como vemos no slide, separamos o desempenho da Suzano Packaging para termos uma visão detalhada e transparente de sua evolução e permitir uma análise comparável com trimestres anteriores das nossas operações tradicionais do Brasil. Falando agora sobre demanda. No mercado brasileiro, segundo a IBÁ, a demanda por papel imprimir e escrever, incluindo importações, cresceu 21% nos 2 primeiros meses do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas dos produtores locais cresceram 23%, enquanto as importações aumentaram 19% na mesma base. Espera-se que 2025 seja um ano recorde em termos de demanda por papel para o Programa Nacional do Livro Didático,
E, por isso, o crescimento da demanda interna no primeiro trimestre refletiu uma demanda por papel UWF acima do esperado no período. As demandas por papel cortado e CWF ficaram estáveis em relação ao ano anterior. Olhando para outras regiões, segundo a PPPC, a demanda por papéis não revestidos, nosso principal produto de exportação, se manteve estável na América do Norte, caiu 7% na Europa e cresceu 4,4% na América Latina. Os mercados internacionais seguiram com excesso de oferta no primeiro trimestre e a dinâmica pode mudar daqui em diante, dependendo do resultado das negociações comerciais em andamento. Falando sobre a demanda por papel cartão, no Brasil observamos uma queda de 8% nos 2 primeiros meses do trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Essa redução refletiu o esfriamento da economia brasileira e os ajustes da cadeia de suprimentos após um segundo semestre forte em 24. O mercado americano, região foco das operações da Suzano Packaging, segundo a Numera, a demanda por papel cartão caiu 1% na comparação anual. No entanto, a demanda por cartões SBS, produzidos pela Suzano Packaging, aumentou 1% no mesmo período. Olhando para os números da Suzano, o desempenho em volume de vendas no trimestre mostra que o mercado interno cresceu na comparação não com uma demanda sólida por nossos produtos, enquanto as exportações do Brasil caíram devido à nossa estratégia de recompor estoques no Brasil e em nossos armazéns internacionais. Na comparação trimestral, a queda nas vendas das operações no Brasil se deve à sazonalidade do mercado. Gostaria de destacar os volumes de vendas da Suzano Packaging, que cresceram 62% na comparação trimestral, impulsionados pela melhoria no desempenho operacional em toda a empresa. Em termos de preços, os aumentos anual e trimestral nas operações brasileiras refletem a implementação bem-sucedida dos anúncios de reajuste nas principais linhas de produto. Além disso, um câmbio mais favorável contribuiu para preços líquidos mais altos nas exportações em relação ao primeiro tri do ano passado. Falando agora da Suzano Packaging, os preços líquidos subiram 15% em relação ao quarto tri do ano passado, como resultado de novas condições comerciais em seus principais contratos vigentes desde janeiro. O desempenho de EBITDA das operações brasileiras foi impactado pela sazonalidade em relação ao quarto tri e pela parada anual de manutenção da linha 1 da unidade de Mucuri, na comparação com o primeiro tri do ano passado. Embora essa parada tenha afetado tanto o volume quanto os custos do trimestre, foram feitas melhorias significativas da máquina de papel e esperamos maior eficiência da linha 1 de Mucuri de agora em diante. Tenho o prazer de compartilhar novas atualizações sobre a Suzano Packaging, cujo EBITDA cresceu 67% na comparação trimestral, evidenciando o avanço da nossa estratégia de reestruturação. Com as operações se aproximando do ponto de equilíbrio, estamos confiantes em alcançar EBITDA positivo no segundo semestre. Olhando para o desempenho futuro do negócio do papel e embalagem na Suzano, nas operações brasileiras esperamos custos menores no segundo trimestre, sem parada de manutenção programada no período. Durante esse período, teremos a parada anual da Suzano Packaging, o que afetará volumes e custos desse período. Devido à incerteza macroeconômica gerada pela guerra comercial em andamento, a demanda e os preços do papel dos mercados internacionais podem ser impactados. No Brasil, esperamos que os preços se mantenham estáveis no restante do ano para as categorias cut size e não revestido. Os preços de papel cartão e papéis revestidos podem acompanhar a dinâmica dos preços internacionais, devido aos volumes e preços de importação no Brasil. Agora passo para o Léo, que vai apresentar os resultados da celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Passando para o próximo slide, gostaria de começar compartilhando alguns fatos sobre a unidade de celulose nesse último trimestre. Como falei durante a apresentação do quarto TRI, uma demanda acima do esperado no quarto trimestre de 2024, devido a eventos não planejados, como a campanha de DWP para um player de PIP do Brasil e a paralisação das operações da Shenming na China, nos permitiu alcançar um volume recorde de vendas no período, no quarto TRI. Mas também levou nossas operações logísticas globais a níveis de estoque de celulose extremamente baixos e insustentáveis. No início do primeiro TRI, mesmo no trimestre em que os volumes já estavam impactados por uma intensa agenda de paradas para manutenção, foi necessário recompor os estoques para níveis operacionais.
Isso em todos os sistemas, todas as regiões, a fim de restaurar a eficiência operacional, apoiar nossa estratégia de longo prazo e melhorar os níveis de serviço para os nossos clientes contratuais. Destaco que nossos estoques estão agora normalizados e não prevemos necessidade de novas recomposições daqui para frente. Do ponto de vista de mercado, o primeiro TRI apresentou fundamentos positivos de oferta e demanda no curto prazo, principalmente devido a eventos inesperados, como eu acabei de mencionar. Os aumentos de preços foram implementados ao longo do trimestre em linha com os anúncios realizados. Apesar dessa tendência positiva, o faturamento de pedidos em carteira, gerados principalmente no quarto TRI, impactou negativamente o preço no médio no trimestre. A entrada de pedidos na Ásia caiu em março, em antecipação às negociações da Shanghai Pulp Week, em meio às crescentes incertezas no comércio global, que se intensificaram desde o início de abril. Olhando para o canto superior direito, a combinação de menores volumes e menores preços de faturamento resultou em um EBITDA de 4,3 bilhões de reais, equivalente a uma margem de 49%. Quero destacar o seguinte agora. A incerteza gerada pelo anúncio de tarifas e seu possível impacto no PIB e no comércio global afetaram a confiança dos clientes, interrompendo negociações na China durante as primeiras semanas de abril. Como os clientes ainda têm dificuldades para prever como as tarifas podem impactar seus planos de produção, direta ou indiretamente, tanto compradores quanto vendedores de celulose estão em modo de descoberta de preços nesse momento. A guerra tarifária afetou o mercado chinês em abril, o que, associado à incerteza, gerou uma produção menor de celulose. À medida que o mês foi progredindo, os produtores voltaram à mesa de negociação, retomando as compras somente no final do mês. Acreditamos que o mercado está indicando uma normalização da entrada de pedidos agora entrando em maio. Apesar da mudança no sentimento de mercado em abril, acreditamos que os preços atuais já operam em níveis insustentáveis, com os preços spot abaixo do custo marginal dos produtores. Estimativas publicadas agora por consultores conhecidos indicam que o custo marginal já supera $600 por tonelada, por conta da valorização do câmbio na Europa, por conta da guerra tarifária. E, por fim, reafirmamos nosso compromisso com nossa valiosa base de clientes globais, enquanto enfrentamos os desafios do cenário macroeconômico. Com os estoques de celulose já normalizados no primeiro TRI e sem intenção de aumentá-los, a Suzano está bem posicionada para executar sua estratégia comercial nos próximos trimestres, de acordo com as condições de mercado vigentes. Dito isso, passo a palavra para o Aires para falar sobre o desempenho do custo caixa no trimestre. Obrigado. Falando agora sobre o custo caixa, vemos que, excluindo o impacto das paradas, tivemos um aumento de 6% em relação ao quarto TRI do ano passado. Esse resultado está em linha com a expectativa da empresa, como eu afirmei na última teleconferência de resultados. E esse aumento foi causado por uma contribuição menor do nosso provedor de energia, que também passou por paradas para manutenção. As linhas 1 e 2, em Três Lagoas, e também na unidade de Ribas. O impacto negativo da contribuição menor dessas unidades em manutenção impactam vários componentes do custo caixa. Começando então com a madeira, o aumento se deve a uma decisão anual de ampliar
o raio de colheita nas unidades por conta da parada. E essa abordagem nos auxiliou evitar a desmobilização de alguns provedores, que poderiam acabar reduzindo a eficiência do ciclo operacional. Aproveitamos também dessas paradas programadas para reduzir outras atividades nas unidades, que é a principal causa do aumento do custo fixo no trimestre. Além disso, um volume menor de exportação de energia por conta da parada também impactou o custo caixa, como vemos no slide. Por fim, alguns custos de insumos também estavam sob pressão por conta de preços altos no período, em especial a soda cáustica e o gás natural. Quando comparamos com o quarto trimestre do ano passado, o aumento no custo caixa se deve à desvalorização do câmbio, impactando o preço da soda cáustica, gás natural e dióxido de cloro. Quanto à madeira, o aumento se deve a um custo maior de logística, principalmente por conta do transporte e o mix de produção das nossas unidades de celulose. Vale observar que na primeira parte de 2024 não tivemos paradas programadas. De agora em diante, continuamos esperando uma redução do custo caixa de produção, excetuando-se as paradas, nos próximos trimestres. Um câmbio de 5,80, a média de 2024, deve proporcionar o mesmo nível que vimos no quarto TRI de 2024. Devolvo a palavra ao Marcos. Obrigado, Aires. Agora, no slide 7, eu vou falar da alavancagem da Suzano. Começando com a dívida líquida, 12,8 bilhões. Geramos cerca de 500 milhões de dólares em caixa livre e gastamos 200 milhões de dólares de capex para aumentar a capacidade e um pagamento importante de quase 400 milhões de dólares. E por isso, a dívida líquida chegou a 12,9 no final do período. Com relação à alavancagem, um pequeno aumento de 2,9 vezes até 3 vezes em dólares no final do primeiro TRI. Por conta desse aumento dessa dívida líquida e também uma pequena queda do EBITDA nos últimos 12 meses. Mantemos a política restrita, uma abordagem mais cautelosa com relação à recompra de ações no trimestre, o que reforça o nosso compromisso de desalavancar o balanço da Suzano. O cronograma de amortização, temos um custo atrativo, né, de 5%, e aumentamos o perfil de 73 para 76 meses, por conta de uma operação em linha com o planejamento, levantando 1,2 bilhão de dólares com 25 bips. Melhor do que uma transação feita há um ano, em que levantamos menos de 1 bilhão, 176 bips. Isso para um empréstimo de 5 anos. E agora é um empréstimo de 6 anos. No próximo slide, aproveitamos a volatilidade do mercado para melhorar o perfil do balanço. Primeiro, fizemos alguns hedgings, ampliando o portfólio de hedging, como vemos no gráfico. O put médio foi de 5,36 para 6,44 reais por dólar. E o call, né, a compras,
foi de 6,16 para 6,28. Não só protegemos melhor, com 5,44, mas também ampliamos a banda entre compra e venda. Resultados financeiros: 7,7 bilhões positivos no trimestre, explicado por conta de despesas financeiras de 1,1 bilhão, semelhante ao trimestre passado, mas também um impacto por conta do câmbio. O câmbio no final do ano passado foi 6,19 e agora caiu para 5,74. Impacto positivo, mercado a mercado, da dívida em dólar. 5,7 bilhões de reais, ou seja, o resultado positivo financeiro. E o impacto de 3,1 bilhões de reais com relação aos derivativos mercado a mercado. Devolvo para o Beto para as considerações finais. Obrigado, Marco. Muito bem. Quero resumir o que esperamos para o restante do ano. Primeiro, foco estratégico na desalavancagem e no aumento da competitividade, como já mencionei. Com relação ao que o Aires disse, o custo caixa de produção deve cair nos próximos trimestres. Uma boa referência para o ano seria o último trimestre de 24, com relação ao custo. A geração de fluxo de caixa livre em qualquer cenário do preço de celulose. E a equipe lá nos Estados Unidos está tendo um desempenho espetacular. A Suzano Packaging se encaminha ao break-even. E um último comentário. Olhando para frente, pensando a conjuntura macroeconômica global, quaisquer investimentos da Suzano exigirão retornos maiores para que sejam concretizados. É o que esperamos agora para o restante do ano. Muito obrigado. Vamos dar início à sessão de perguntas. Para fazer uma pergunta, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta já foi respondida, clique em abaixar a mão para sair da fila. Rodolfo Angeli, do JP Morgan, faz a primeira pergunta. O microfone já está liberado. Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao preço de celulose. Claro, estamos em meio a incertezas, preços caindo. Eu quero ouvir a opinião do Léo. Como vem sendo essas negociações com os clientes? Ou seja, já ultrapassaram, né, esse custo marginal? Se você puder, então, dar um pouquinho mais de informações sobre como andam essas negociações. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é para o Beto. Beto, você incluiu uma última mensagem-chave. Eu quero entender um pouquinho melhor. Estamos falando de disciplina de capital, de alocação de capitais. E eu quero entender um pouco melhor como você pensa nessa questão. Taxa de desconto maior? Você consegue colocar isso num contexto com outras variáveis, cuidando do balanço, recompra de ações, etc. Obrigado. Oi, Rodolfo. É o Léo. Vou responder a sua primeira pergunta com relação ao preço de celulose. Apesar da nossa disposição, ao enfrentarmos os desafios do primeiro trimestre para implementarmos aumento em abril, depois do anúncio da guerra tarifária, o mercado foi resetado, de certa forma. A incerteza dos clientes, o que vai conseguir produzir, o que vai ser enviado para cada mercado, todos saíram da mesa de negociação no início do mês.
E nesse cenário, na China, esse cenário foi até a terceira semana de abril. Só na quarta semana de abril, depois de os clientes terem algum tipo de clareza, um pouco mais, não tanta clareza assim, e evidente, com base nos níveis de seus estoques, a capacidade ou a necessidade de repor seus estoques, eles voltaram à mesa de negociação. A intenção de aumento de preço para abril não foi implementada, como você já deve saber. Houve uma queda de preços no mês passado. Um bom indicativo é o que vocês viram hoje, no preço publicado hoje lá na China, para a fibra curta. E agora os clientes voltam a negociar. Acreditamos que agora em maio a situação vai se normalizar ou chegar próximo disso. Ainda hoje, compradores e vendedores de celulose estão nesse modo de descoberta de preço, como eu falei. Não existe clareza. Qual é o preço ideal para podermos restabelecer as condições de mercado, a confiança e a sua própria dinâmica? Como eu falei, saiu agora um relatório que vem sendo usado, né, já há muitos trimestres para falar do custo marginal dos produtores, e esse novo relatório foi impactado pela valorização cambial na Europa. O relatório mostra que o custo marginal é US$ 625, para ser mais exato. Quando você compara com os valores de hoje, ou seja, esses produtores estão queimando caixa. Quando você vê os preços na China, você tem a barreira lá dos US$ 500, o problema é ainda mais grave. Por isso que eu acho que essa situação é insustentável. Obrigado, Léo. Obrigado pela pergunta, Rodolfo. Rodolfo, eu vou responder a sua pergunta em 4 tópicos. Primeiro, é algo estratégico para a empresa, não há alteração com relação à alocação de capitais, a estratégia se mantém. Lógico que não posso detalhar quaisquer oportunidades que estamos aí considerando, mas é evidente, levando-se em conta o nível de risco que temos no ambiente competitivo que temos hoje, esperamos ter retornos maiores para quaisquer oportunidades que vierem a ser consideradas. Eu acho que eu posso dar um pouco mais de detalhe para você. Por exemplo, se levarmos em conta todas as oportunidades, as alternativas potenciais que temos hoje no nosso radar, quando você reúne todas elas, não estou falando que vamos fazer tudo isso. São possibilidades, alternativas, oportunidades que estão sendo analisadas. Se você somar todas elas, estamos falando aí na casa de US$ 3 bilhões no total. A crise macroeconômica global, o risco aumentou. A exigência, portanto, de retorno para qualquer investimento é maior. E, por fim, eu acho que é importante dizer, como estou dando mais informações nessa nossa conversa, quero deixar claro que nesse contexto, a gente tem que levar a geração de caixa da empresa e vamos dar aí um período de tempo. Vamos imaginar até o final de 2026. A tendência de desalavancagem é clara. Manteremos um nível confortável em qualquer cenário. Estou falando de uma alavancagem que vai estar na faixa mais baixa da nossa política financeira. Então, todos esses elementos que eu mencionei devem ser levados em conta quando falamos de alocação de capitais. Espero ter respondido com clareza à sua pergunta.
Só para complementar, se você me permite, qual é a situação aí das recompras versus desalavancagem? Como essas duas coisas aí se equiparam em relação a investimentos futuros potenciais? Recompra de dividendos, como você sabe, é sempre uma alternativa da nossa estratégia de alocação de capitais. Se não encontrarmos alternativas barra projetos alinhados com a nossa estratégia, que não gere valor para o acionista no longo prazo e não chegam ao nível de retorno que esperamos, a recompra com um nível mais alto de retorno é sempre uma possibilidade. Obrigado. Rafael Barcelos, do Bradesco BBI, faz a próxima. Microfone liberado. Bom dia. A minha primeira pergunta é sobre o volume de venda de celulose. Léo, eu sei que o estoque estava em níveis abaixo do normal. Qual é a recomposição que aconteceu no primeiro trimestre? Seria muito útil se o senhor pudesse falar sobre os volumes em abril e maio, se possível. E qual é a expectativa de vendas para o restante do ano? A segunda pergunta é sobre a unidade de Ribas. Depois da conclusão, do ramp-up, da primeira manutenção, Beto, eu queria ouvir a sua avaliação do desempenho daquela unidade. Você poderia, por gentileza, falar de alguma oportunidade de criar, de acabar com esse gargalo ou algum novo projeto, Brownfield? Bom dia, Rafael. Aqui é o Léo. Você está correto. Durante o quarto trimestre, você deve lembrar qual era a expectativa em relação à estimativa de desempenho. Precisamos recuperar agora no primeiro trimestre. Só para comparar os números, estamos aí entre 200 mil, mais ou menos, de recomposição de estoques, equivalente ao estoque de cerrado, se você pensar então nessa perspectiva diferente. Rafael, com relação às duas perguntas, com relação a Ribas e a outra, há alternativas a serem consideradas com relação à expansão produtiva. Primeira questão, então, o desempenho de Ribas está atendendo todas as métricas planejadas. O desempenho é muito bom com relação a custo, estabilidade. Conseguimos, portanto, fazer primeira parada para manutenção no primeiro trimestre. Então, até agora, tudo vai indo muito bem. A equipe está muito orgulhosa pelo bom trabalho que está sendo feito nessa unidade. Agora, com relação a projetos Brownfield, a gente não está considerando o investimento no curto prazo na produção de celulose. Mas quando você leva em conta o impacto do retorno, do ROIC no longo prazo, lógico que o nível de atratividade do Brownfield geralmente é maior do que um projeto Greenfield, quando você pensa em expansão da produção de celulose. Só um follow-up com relação ao volume de vendas. Léo, você pode falar um pouquinho sobre o volume de vendas em abril, em maio e o que a gente pode esperar para o ano todo, em 25, nos próximos trimestres? Oi, Rafa. É informação sensível, né? A estratégia comercial, mas já mencionei. Restabelecemos os níveis de estoque, estaremos mais próximos aos clientes, sendo empáticos para ajudá-los, independente do cenário, para conseguirmos atendê-los. Com a adição do projeto Cerrado, dá para concluir que o volume de venda vai ser superior em relação
ao ano passado, ou em quaisquer trimestres correspondentes no ano passado. Ficou muito claro. Obrigado. Daniel Sasson, do Itaú BBA, faz a próxima. O microfone já está liberado? Olá, bom dia a todos. Beto, obrigado pelos detalhes com relação às alternativas de alocação de capital, principalmente aqueles 3 bilhões de dólares, levando em conta tudo que está sendo analisado. Meu follow-up é o seguinte: o senhor acha que com 3 bilhões em fusões e aquisições seriam suficiente para você ter o nível de diversificação que te deixaria confortável? É algo que a gente pode projetar como, por exemplo, um limite ou uma meta para as próximas transações? Ou essa soma de todos os produtos, talvez você nem chegue ao nível de diversidade ideal nos próximos 12 ou 18 meses? Só para a gente poder entender o tamanho desse potencial de alocação de capitais. Esses 3 bilhões já estaria no nível interessante para atingir essa diversificação? A segunda pergunta é: falamos um pouco da demanda, as dificuldades, principalmente na China. Podemos pensar, mudando um pouco de assunto, onde que o mercado se errou ou errou em relação aos preços de celulose? Quando que pode vir essa mudança na marcha? Seria uma restrição logística? Se a demanda for retomada mais rapidamente, pode então acontecer algum gargalo de logística, um acúmulo de demanda em abril, em maio, pode criar algum engarrafamento, entre aspas, na logística marinha. Onde você acha que está o problema com relação a esse clima ruim com relação aos preços? Muito obrigado. Eu começo, depois passo para o Léo. Daniel, uma resposta simples é a seguinte: não temos uma meta de diversificação. O que temos, de fato, é a meta de criação de valor. Essa é a meta em qualquer decisão de alocação de capitais. Por isso que eu falei que estamos tentando avaliar oportunidades que tragam retornos ainda maiores. Vamos considerar alternativas que, no longo prazo, gerem mais retorno para o acionista. Desculpe pela franqueza, não faz sentido ter uma meta de diversificação. O fator motivador é a geração de valor. Acho que é assim que a gente tem que pensar na questão. E não se esqueça que a competitividade é a nossa principal prioridade. Como eu falei na introdução, o foco é continuar reduzindo o custo caixa, despesas gerais, custo por tonelada, e agora essas são as nossas prioridades. Passo para o Léo, então. Obrigado, Beto. Oi, Daniel. Para responder, o que é o copo meio cheio? Agora enfrentando o restante do ano. Como eu falei, os preços já romperam break-even para os produtores de custo mais alto, principalmente na Europa. Como vimos em vários ciclos anteriores, eles reagem rapidamente e trabalham os downtimes. Pode haver uma perturbação do lado da oferta. Logística é, claro, um tema que acompanhamos de perto, não só por conta de novos padrões inesperados de demanda, mas também por conta das tarifas
americanas e na contratação de navios. E há um impacto muito grande em relação a quem usa container como sistema de logística. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso, temos aí oportunidades para a Suzana por conta da nossa logística bem diferenciada e a nossa capacidade de ter maior agilidade na movimentação das nossas embarcações. Sempre uma revisão das tarifas. Se houver uma queda das tarifas, principalmente no comércio Estados Unidos-China, você pode ter um aumento repentino na confiança do cliente e um aumento da demanda bem acima do que podemos suportar, levando em conta o planejamento atual para a região. E, por fim, como já vimos também em diferentes ciclos, é a demanda que vem de integrados da China. A minha expectativa é a seguinte: levando em conta os preços que temos nos produtores chineses vendendo no próprio mercado, pode ser uma boa indicação do que a gente vê no preço de revenda da China. Vários produtores, hoje, os integrados na China, na minha opinião, já estão abaixo do break-even. Espera-se que rapidamente eles vão voltar ao mercado, gerando uma mudança inesperada na demanda também. Essas são todas as possibilidades positivas no horizonte. Muito obrigado, Beto e Léo. Obrigado. Caio Greiner, do UBS, faz a próxima. Bom dia a todos. Obrigado. A primeira, voltando ao tema da internacionalização. Quero falar sobre alocação de capital e possíveis aquisições nos Estados Unidos. Como essa política comercial americana altera a intenção da Suzano de adquirir ativos nos Estados Unidos? No curto prazo, a empresa encara isso como uma incerteza maior ou adota a abordagem, espera para ver o que acontece com relação à política tarifária, ou a estratégia não muda de forma alguma? E aí, de repente, essa guerra tarifária pode ser até uma oportunidade para comprar ativos a preços mais baixos. E a segunda pergunta, acho que é para o Léo. O senhor já falou sobre uma inflação do custo caixa, mas existe um choque deflacionário, principalmente em relação ao preço do petróleo. E eu quero entender um pouco melhor qual é a sua opinião sobre esse impacto no custo caixa na indústria. É algo que foi levado em conta na consultoria para tentar aumentar o custo marginal para aqueles produtores de custo mais alto? Ou é algo que não foi levado em conta? Só poderia explicar um pouquinho melhor essas variáveis com relação a essa revisão recente? Obrigado. Caio, vou trocar a ordem. Vou começar com a segunda pergunta, tá? Sim, foi levado em conta pela Hawkins Wright. O que superou $500, acima de $600, o driver é o câmbio, com relação à coroa sueca e o euro, que impacta a estrutura de custo. É um aumento de 10% da variação da moeda. Esse é o fator principal da revisão com relação aos produtores e o seu custo caixa. Não é só na Europa, tá? Os de custo marginal compartilham dessa mesma análise que a Hawkins Wright fez. Na Europa, há alguns mercados asiáticos, além da China, Japão, Coreia do Sul, por exemplo. Mas é na Europa que vemos um ajuste rápido com relação ao volume de produção. Downtime comercial, quando os mercados chegam até aquele ponto de inflexão. Obrigado pela pergunta, Caio.
Com relação à alocação de capitais nos Estados Unidos, quanto à estratégia, não houve mudança por enquanto. É claro que analisamos com cuidado o mercado e algo que merece ser monitorado com bastante detalhe é qualquer impacto na demanda. É algo que estaremos analisando para verificar se essa incerteza ou se esse sentimento que a gente tem no mercado local, na economia local, podem vir a impactar a demanda no nosso setor. Mas, em linhas gerais, quando você pensa na estratégia, no médio e longo prazo, não houve alteração. Muito obrigado. Caio Ribeiro, do Bank of America. Microfone liberado, por gentileza. Bom dia. Nos últimos anos, a Suzano já anunciou reduções de produção. No cenário atual, essa decisão faria sentido? Em caso afirmativo, quais variáveis são monitoradas de perto para formalizar essa decisão? Seria interessante ouvir a opinião dos senhores sobre se há diferença fundamental em relação aos níveis de estoque entre consumidores, produtores, principalmente com relação à fibra longa, ou custo no porto, né? Os senhores falaram sobre um possível aumento aí. Se os senhores puderem, então, traduzir a diferença que tem desse ciclo de queda em relação a ciclos anteriores semelhantes. E quando os senhores falaram sobre oportunidades de fusões e aquisições, levando em conta o retorno, a ação estava 5,5 vezes com relação ao EBITDA e o rendimento de 11% do fluxo de caixa livre. Acho que teria que fazer uma comparação. Há oportunidades que oferecem retornos superiores ao que a sua própria ação oferece em relação a essa avaliação? Olá, Caio, aqui é o Marcos, falando sobre eventuais cortes de produção. Sempre analisamos o custo caixa. Não analisamos o custo na média. Avaliamos por conta de cada evento. A métrica mais importante é o custo variável e o custo variável marginal que temos em cada uma das nossas unidades. Custo marginal da madeira e mais cara. A mais cara é a madeira comprada de terceiros. Avaliamos a madeira que está mais distante das unidades, que acaba impactando a logística. Analisamos também o impacto dessa madeira, que acontece também um impacto na energia gerada. Então, isso é uma análise diária que é feita. E, claro, quando os preços são mais desafiadores, essa análise é ainda mais frequente, é ainda mais intensa. Estamos debatendo essa questão agora também. Caio, eu quero responder a sua pergunta com relação à diferença em relação à concorrência. O foco principal que eu quero usar para responder a sua pergunta é com relação aos produtores de fibra longa. É uma tendência difícil para os produtores de fibra curta. E eu acho que é pior ainda para quem produz fibra longa. O mercado futuros na China está aí abaixo de $600. Cai um pouquinho, voltou a subir. É totalmente insustentável quando você pensa na estrutura de custo para fibra longa no mundo. Esse ajuste comercial, essas paradas comerciais, serão aceleradas com relação aos produtores de fibra longa, o que abre para nós uma oportunidade enorme com relação à conversão fibra a fibra.
e usando a fibra longa como substituto para essas paradas e esses volumes que deixaram de ser produzidos. Caio, com relação à recompra e ao retorno do programa de recompra, o preço da ação agora passa por um ciclo e por conta também das incertezas de mercado. E é lógico que acreditamos que nesses níveis o retorno do programa de recompra é bastante atraente. Como eu disse, também avaliamos a alavancagem como um fator decisivo para a alocação de capital. À medida que vamos chegando a um nível máximo de 3 vezes de alavancagem, a abordagem é ainda mais cautelosa com relação à alocação, incluindo a recompra. Perfeito, ficou claro. Obrigado, Marcos. Obrigado, Léo. Márcio Farid, do Goldman Sachs, faz a próxima pergunta. Olá, obrigado pela oportunidade. Léo, com relação ao custo caixa e a sua curva, haverá algum tipo de acomodação de preço? $600 é o preço entregue na China, é isso? Alguns produtores estão lá no Japão, na Europa, América do Norte, não vende para a China, conseguem economizar aí mais $50 de frete, que aí é mais um comércio mais local. Historicamente, é que a China é mais sensível a preços, né? O custo de produção da China está aí nos 400 e pouco. Estou tentando entender o nível de confiança com relação aos ajustes de produção fora da China. Na linha daquilo que o Caio perguntou, quando e como a Suzano reagiria a uma redução de produção? Você tem 500 toneladas em relação a esse trimestre, né, um cenário mais difícil? Só tentando entender como é que vocês vão conseguir colocar esse volume no mercado ou haverá ajustes na produção. Com relação ao papel, Fábio, parabéns pelas melhorias sequenciais com relação à rentabilidade. Estou tentando entender quais seriam os próximos passos, o que é necessário para chegar ao break-even com relação lá na paper packaging. Oi, Márcio, aqui é o Léo. Obrigado pela pergunta. Eu compartilho da sua opinião, mas eu gostaria de destacar como a gente faz essa análise. Primeiro, o custo marginal do produtor, como eu falei, tem por base um grupo de produtores europeus pactados pela taxa cambial, Coreia do Sul e Japão. Historicamente, vemos que os sul-coreanos e os japoneses são menos reativos por conta para reduzir produção. E os europeus são mais sensíveis, reagem mais rápido. Por isso que eu acho, pessoalmente, que esses ajustes devem vir mais da Europa do que dos outros países asiáticos. E você está correto. Essa curva de custo-caixa é preço CIF no porto na China. Os europeus, japoneses, sul-coreanos vendem nos mercados locais. E como commodity, ao longo do tempo, todos os mercados acabam acompanhando o que acontece na China. Os mercados não estão totalmente isolados, principalmente quando você tem a logística mais disponível, como temos hoje. É evidente. Vamos ver se a tendência continuar na China, haverá negócios spot na Europa e mercados em torno da Europa, Oriente Médio, Turquia, Norte da África, reagindo com mais rapidez e tentando chegar ao nível do preço chinês. E o impacto vai ser maior para os europeus. Quanto à China, eu não concordo exatamente com o que você disse. É nossa opinião.
é que os produtores de celulose são mais competitivos por disponibilidade de madeira mais barata, mas esse custo marginal vão meios aí dos 400 até um pouquinho acima de 500. Quando você inclui outros, você vai chegar um pouquinho mais de US$ 500. E não importa quem está certo ou quem está errado, né? Quando você compara com o preço de revenda, é insustentável em qualquer um dos dois quadros. Metade dos 450, 500, um pouquinho acima de 400, ainda assim vai acabar queimando caixa quando você vê na revenda, quando você vai tentar vender celulose na China. Para responder a pergunta sobre quando a Suzano vai reagir, comercialmente, se o mercado. A gente vende todos os volumes que a gente tem, que o Aires produz. A gente vende, restabelecemos os níveis de estoque, tudo que tiver disponível, a gente vai vender, sem problema. Muito claro, obrigado, Léo. Deixa eu responder a segunda pergunta, Márcio. Aqui é o Fábio. Estamos bastante satisfeitos com a evolução nesses primeiros meses aqui nos Estados Unidos, como você viu no slide que apresentamos. São três principais fatores impulsionadores para melhorarem os resultados. Primeiro, custo. Custo de matéria-prima, custo fixo. Ainda há espaço para melhorarmos um pouco nessa área. Número dois, preços. 15% de aumento no primeiro trimestre em relação ao quarto tri. E já negociamos uma segunda rodada de aumento de preços com os clientes contratuais agora para o segundo semestre do ano. No início do segundo semestre. É um aumento que já foi negociado e vai nos ajudar também no segundo semestre do ano. E terceiro, estabilidade operacional. O maior esforço agora é uma unidade antiga, trazemos o conhecimento da Suzano com o pessoal para melhorarmos ainda a operação. Reduzir consumo e melhorar o custo caixa. Esses são os três principais drivers que temos que vão nos ajudar no segundo semestre. O resultado vai ser impactado, portanto, sobre a manutenção anual que aconteceu em abril. Dentro da programação, um pouquinho abaixo do orçamento, e vai também impactar os resultados no segundo trimestre. Mas nos mantemos otimistas que vamos chegar ao break-even no EBITDA no segundo semestre. Obrigado, Fábio. A próxima é de Eugênia Cavalheiro, do Morgan Stanley. Microfone liberado. Olá, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Pensando no que o Beto disse no início da apresentação, com relação a um nível maior de retorno necessário para os investimentos por conta das incertezas. O senhor poderia explicar um pouquinho mais, de repente, um número do que deveria ser o retorno ideal para dar o sinal verde para o investimento? E a segunda pergunta, pensando nos 3 bilhões de oportunidade que o senhor também mencionou, e levando em conta a estratégia de desalavancagem da empresa e também o nível de geração de caixa esperado para os próximos anos, eu gostaria de entender se a direção da empresa está satisfeita com a política de dividendos com relação à geração de caixa livre. Obrigado. Obrigado, Eugênia. Eu vou começar pelo fim. Quando falamos de desalavancagem, na hora de considerar a alocação de capitais, não consideramos alterações na política de dividendos. Faz parte do cálculo já de partida. Com relação à sua pergunta sobre o nível de retorno desejado, é algo difícil que eu não posso divulgar, porque vai depender de cada caso. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: se houver um nível diferente de risco
no ambiente, a exigência de retorno tem que ser alterada. Alocação de capital, gestão de risco, são duas coisas que caminham lado a lado. Analisamos sempre os dois aspectos ao mesmo tempo. O número exato de retorno, embora seja maior do que o habitual, é algo que eu não posso, infelizmente, divulgar. Acho que foram as duas perguntas, não é isso, Eugênio? Acho que o Marcos quer contribuir também. Só para complementar, Eugênia, a gente vem trabalhando assim, já trabalhamos assim. À medida que geramos mais caixa, conseguimos entregar um dividendo extraordinário. E ativar o programa de recompra, embora não haja uma política formal nesse sentido, a gente adota essa decisão. Geramos mais caixa, oferecemos mais retorno para o acionista. Obrigado. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. Devolvo a palavra ao senhor Beto Abreu para suas considerações finais. Muito obrigado a todos pela presença à teleconferência do primeiro trimestre de 25. Muito obrigado pelas perguntas. Se houver alguma dúvida ainda, a nossa equipe de RI está à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim desta teleconferência. O departamento de RI está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado e um bom dia a todos.